salve, saudações rubro-negras. Bora acompanhar agora as últimas informações do Mengão aqui no canal Fla Notícias. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu gostei. Vamos rumo a 500 mil inscritos. Então, bora lá pro vídeo acompanhar as notícias do Mengão. Abel, um grande abraço para você, a todos aí no Brasil, fã do esporte que tá ligado com a gente. O Flamengo fez o último treinamento aqui no Marrocos, no estádio do FUS Rabat, aqui ao fundo. Logo mais às 4 da tarde a equipe viaja para Tanger. Afinal de contas, é lá que vai ser o jogo do terceiro lugar, depois de todo o imbróglio que a gente veio contando ao longo desses dias. Todo mundo sabia que haveria essa mudança, ou pelo menos todo mundo comentava, só que a FIFA só confirmou isso ontem, o que causou também um grande problema de logística para o Flamengo, mas principalmente para os torcedores, né, que vieram, se programaram para estarem aqui em Rabat, porque na pior das situações veria uma rodada dupla com o Flamengo, nesse caso, jogando a disputa do terceiro lugar, mas um ingresso que valia também para a final. Então, alguns flamenguistas vão ficar por aqui mesmo para acompanhar a final, pela dificuldade até mesmo de logística, de já ter hotel aqui, não ter um hotel lá em Tanger. Outros sim vão até Tanger para acompanhar o jogo do Flamengo, mas acabou criando a situação um tanto caótica por aqui para os flamenguistas que vieram acompanhar de perto esse Mundial de Clubes. O Flamengo fez esse último treinamento por aqui, a gente já sabe que não vai poder contar com o Gerson por conta do cartão vermelho que tomou na semifinal. Mesma coisa, também não terá à disposição o Felipe Luiz e o Léo Pereira, que estão fazendo tratamento por conta de lesões depois da partida da semifinal. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes do treinamento com o Vitor Pereira e também com o Pedro. Para o técnico do Flamengo, perguntei sobre a possibilidade, não especificamente desse jogo agora, mas sim ao longo dessa temporada, de ter um esquema tático, às vezes jogando mais pelas pontas, tendo essa opção também. Hoje é bastante marcante, claro, esse quarteto ofensivo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Assim, é diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou jogar com o Cebolinha, com o Cebola. São dois jogadores de características completamente diferentes, e do lado contrário, se olharmos para o Everton Ribeiro e o Marinho, são dois jogadores diferentes, não? São jogadores com características diferentes. Nós temos que ir à procura. Para mim, os sistemas têm sempre que ter a flexibilidade de introduzir as características do próprio jogador. Portanto, não é obrigar o jogador a fazer coisas que não consegue fazer, mas pô-lo numa função que ele consigamos extrair o melhor deles próprios, não é? Portanto, os sistemas têm que ser flexíveis, e eu sempre acreditei nisso. Aí o técnico Vitor Pereira explicando sobre a visão dele desses sistemas flexíveis. Também falou em uma outra resposta sobre o time dar mais ênfase à defesa, no sentido de quando perde a posse de bola, não só o setor defensivo, por assim dizer, mas a equipe em todo o campo, desde uma perda de bola ali no ataque de toda a equipe, trabalhar nesse sentido de que essa é uma ênfase importante para trabalhar nessa sequência de temporada. E a gente ouviu também o Pedro, que foi perguntado em relação especificamente até ali ao comentário que fez o Rodrigo depois da partida do Real Madrid, que a equipe espanhola se classificou para a final, em que o atacante brasileiro comentava que eles imaginavam que o adversário acabasse sendo o Al Hilal nessa final, caso o Real Madrid passasse. Isso repercutiu bastante por aqui, e hoje o Pedro falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Não, eu vi sim, ainda não tive contato com eles depois do jogo, mas acredito que faz parte, né, o pensamento deles, né, tá tudo bem também, né, acredito que hoje o futebol tá chato, tudo que falam, né, querem criar algum tumulto, algum burburinho, né, esse foi o pensamento deles, tudo bem, ok, né, desejar toda sorte para ele na final. E como eu falei, né, faz parte do pensamento dele, não tem como a gente entrar no pensamento de ninguém, mas o nosso foco foi buscar a vitória o jogo todo. Infelizmente não conseguimos, e agora é voltar a vencer no sábado. Pedro, que falou também que, claro, trocaria os 2 gols que fez por uma vitória da equipe que levasse o Flamengo à final. Então, assim, amanhã às 4h30 da tarde daqui, 12h30 no horário de Brasília, o Flamengo enfrentando o Al Ahly do Egito na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Abel. Legal, muito obrigado, André Linares, ao vivo lá do Marrocos, trazendo informações do Flamengo. Me chamou a atenção ali o Vitor Pereira falando que os sistemas têm que ser flexíveis, você tem que se adaptar às características do jogador. Me chamou a atenção
Ele tem total razão, tem que ser flexível, tem que ter opções diferentes para você armar o seu time. Mas isso quer dizer o quê? Teremos mudanças no quarteto? Tem gente ali que vai para o banco de reservas? Será? Vocês interpretaram dessa forma? Não, talvez não mudança de nomes, mas mudança de atitude ali dos jogadores. Ele falou do esquema, chamou a atenção a palavra flexibilidade no discurso do Vitor Pereira, que ele não é propriamente alguém flexível, mas ele está notando que alguma coisa tem que mudar. Se não de nomes... Você acha que não serão nomes? Acho que não, acho que principalmente de postura do time do Flamengo. Esse time precisa de uma pegada parecida com a que tinha antes. Isso é fundamental para o futuro do trabalho. Mas foi pegada que faltou, professor? Né? Foi pegada? Pegada de atenção, de linhas mais próximas, daquela sanfona que o Flamengo fazia muito bem com Jesus, chegou a fazer com o Dorival, talvez na hora que o Dorival tenha saído, também não podia não ser o futebol das maravilhas. Mas está faltando um pouco mais dessa pegada e o time do Vitor Pereira tem que mostrar. Se não nessa decisão de terceiro lugar, também que pouco refresca, mas daqui para frente, né? Ele vai ter desafios grandes. Vai ter mais taça em disputa, ele já perdeu 2. Vai ter 3 clássicos seguidos contra os 3 maiores rivais. Pressão cada vez maior. É sempre grande no Flamengo, vai ser grande. Com qualquer treinador. É por isso que ele fala de flexibilidade. Ou o pessoal se adapta ao sistema, ou o sistema se adapta ao pessoal. Alguma coisa tem que ser feita ali. Como vocês analisam ou interpretam o que disse o Vitor Pereira? Então, o Vitor, ele tenta mudar alguma coisa. É uma mudança que, a princípio, parece sensível, mas impacta a forma do Flamengo marcar, porque ele tira... a forma como o Dorival jogava deixou os jogadores mais confortáveis em campo. Ficar à vontade mesmo. Todos eles dizem isso. Era um Flamengo muito solto. Mas essa soltura, essa liberdade em jogos mais complicados quase custou caro. Isso aconteceu na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, com o sufoco que o Atlético Paranaense deu no Flamengo. Então, era algo... Ele precisava mexer, só que tem pouquíssimo tempo para isso. Para você ajustar um sistema, para fazer o Flamengo novamente marcar pressão como marcava ou marcou em alguns tempos, e até sob um certo período do Dorival, isso daí não seria a tarefa mais fácil do mundo. Mas o Vitor Pereira topou esse desafio e eu vejo que ele pode ter pecado em não ter tomado algumas medidas pensando já no jogo do Al Hilal. Ali ele já tinha de ter feito alguma contingência sabendo que a marcação estava frouxa. O quê, por exemplo? Não, dá para tirar o Gerson? Eu vejo que perderia muito em qualidade tirando o Gerson para colocar o Pulgar, por exemplo, alguém de marcação. Porque o Gerson, por mais que tenha uma dificuldade de recomposição, não tem o poder de marcação que tinha o João Gomes. Então você tem de talvez mudar a linha defensiva, colocar um lateral de mais marcação como o Varela, para compensar o Ayrton Lucas do outro lado. Ele entrou com 2 que são agudos, que apoiam muito. Tentar um zagueiro de maior velocidade, como o Fabrício Bruno. Você tem 2 zagueiros lentos, Léo Pereira e Davi Luiz. Então, para essa situação específica, não para a temporada. Para a temporada, ele provavelmente vai encontrar outras soluções. Ele vai fazer esse meio encaixar com o Gerson. Mas enquanto não estava encaixado, alguma contingência precisava ser feita e ele optou por uma segurança de ir com o melhor à disposição em campo. E esse melhor, um Flamengo que era até ofensivo na formação, acabou ficando exposto em alguns momentos e o Al Hilal soube se aproveitar muito bem. Ser flexível é do sistema, mas também do treinador de entender que momentos como esse, torneios de tiro curto, e a Recopa Sul-Americana vai pedir isso também, porque até lá esse Flamengo não vai estar pronto, precisa de intervenções imediatas. E nesse ponto, para mim, o Vitor Pereira pecou. Então você acha que ninguém ali vai perder a posição dos 4? Não, ali não. Ou até mesmo o Gerson, os 4 que eu falo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, ou o Gerson, os 5, continuam como titulares? Para mim, continuariam, mas com essas intervenções defensivas para compensar. Você tem uma concentração de qualidade, você tem um sistema que não está encaixado, não pode respingar tudo lá atrás. E o Flamengo sofreu 7 gols em 2 jogos, contra Palmeiras e Al Hilal. É muito. Estou pensando aqui, algum jogo com Dorival o Flamengo sofreu 4 gols ou 3? Teve? Não me recordo. No começo teve derrotas, mas nenhuma. 3 gols sim. Internacional, a estreia dele no Beira-Rio foi 3-1 pro Inter. 3-1 pro Inter, é verdade. Não contava, né?
Era o dia 4 gols, não me lembro. Não foi o dia que o Mano falou? O meu também tava tudo esculhambado. Tava esculhambado. É verdade, foi esse dia mesmo, foi esse dia. Agora, sem o Gerson nessa disputa de terceiro lugar, eu fico curioso para saber qual vai ser a movimentação do Vitor Pereira. Se ele vai optar, por exemplo, o Vidal vai ser o escolhido, se ele não mexer tanto no time, eu não descarto, talvez muitas mudanças para dar chance para quem teoricamente jogaria menos ou não jogaria no Mundial. Eu punha o Vidal, eu falava assim, você não está reclamando? Agora joga um pouco de bola, porque também quando entrou e perdeu uma bola bestamente no momento da reação ali. Foi mal contra o já tinha ido mal contra o Palmeiras. E todo mundo que a gente está querendo entrou mal. O Pulgar entrou mal. Né? O Fabrício Bruno não entrou mal, mas também perdeu a sua bolinha Vidal, ali na saída de bola. O Pulgar entrou muito mal, hein? O Pulgar não acertou uma. Então, assim, a gente vai ter de ver se... Porque quando ele fala em que os sistemas são flexíveis, o Vitor Pereira, ele acenou com algumas mudanças no começo do Campeonato Carioca. Ele chegou a observar um time com Marinho e Cebolinha, que é um time completamente diferente desse. Aí você tem 2 pontas, é uma outra característica de jogador. São jogadores que não trabalham tanto a bola pelo meio, como esses jogadores do Flamengo gostam de se encontrar, com Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Gerson, me parece que ele está tentando fazer o Gerson jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Como ele não tem o Gerson para o terceiro lugar, e entre aspas é um jogo que não tem o peso de uma final, não tem a mesma responsabilidade de uma final, talvez ele repense aí algumas alterações de jogadores, de sistema. Não dá para descartar, não. Eu acho que o grande problema é que até agora não encontrou quem fizesse a função do João Gomes. Nenhum deles tem essa característica. Mas com esse elenco não dá para colocar na ausência do João Gomes a explicação de quase tudo, né? Mas não é ausência física, Prates. É o que ele faz, o que ele fazia em campo, o que ele fazia para o time. Assim como o que o Rodinei também fazia. Eu não sou fã do Rodinei, mas o Rodinei dava uma profundidade lá pela direita que nunca mais o Flamengo teve. Então, a gente sabe que o tempo é curto, mas parece que ele tem menos do que o Dorival tinha. Esse time pega menos do que o time do Dorival pegava, que já não pegava tanto quanto no começo daquela pressão, mas ainda era mais confiável. Só que quando saiu o João Gomes, eu vi gente dizendo, não, estava jogando muito mesmo, peça importante, mas também não é o Pelé, o Flamengo não vai morrer por causa disso, porque o João Gomes foi embora, agora o João Gomes está fazendo falta. Tecnicamente, o Gerson é um nome mais pesado que o João Gomes no futebol. Nome por nome, mas a função que o João Gomes exercia, como a função que o Rodinei exercia, são coisas que o Flamengo perdeu e não repôs. Eu acho que aí entra na conta também de ser um trabalho ainda no começo. Claro que isso depende muito de treinador. Tem treinador que consegue passar rapidamente, o grupo assimila, parece que ele já está lá há 10 anos, ele está há 1 mês. Mas isso é uma exceção. A regra é levar um tempo. Agora, quanto tempo vai ser? 2 meses, 3 meses? Em 2, 3 meses acabou o Mundial para o Flamengo. Em 2, 3 meses quantos títulos já foram embora? Então, tem isso. Já perderam-se 2 taças. Só lembrando que Bruno Vicari esteve conosco aqui no Futebol 360, trouxe a informação de que há um acordo da Confederação Brasileira de Futebol com o técnico Carlo Ancelotti, do Real